Quer saber como criar uma grande comunidade pode beneficiar o seu negócio? Nesse episódio, a gente vai falar com um dos fundadores da Layer Lemonade, uma das maiores comunidades de motion design no Brasil. O nosso convidado é motion designer e você pode conhecê-lo como metade do Supernova Duo. Ele também está por trás do Keep in Motion, festival de motion design, animação e criatividade. E ele transformou todo esse conhecimento em infoproduto. Desde 2017, na Hotmart, ele já conquistou a marca de Black Venus, que significa mais de 10 milhões em faturamento líquido. Se não tiver constância, não tem conversa, ainda mais na nossa área. Se você não tiver uma agendinha lá, todo dia X, daquela semana eu preciso postar, e não postar, acabou. Desaparece no mar de conteúdo do YouTube. O Layer só tem tamanho e expressão, obviamente pelo um trabalho imenso, mas porque é constância há quase 10 anos, sem parar toda semana, todo dia postando conteúdo. Não tem conversa. Quem vem pra cá é quem tá a fim de aprender. É simples assim. Se você tá a fim de se entreter, pode ir pra outro lugar. Eu sou o Jean Chanassa e o Hotmartcast começa agora. Jean, muito bem-vindo. Prazer ter você aqui. Antes da gente entrar no nosso papo aqui, Jean, já quero engajar a galera na nossa conversa e quero pedir para as pessoas comentarem. Um comentário mais criativo, mais legal, pode ganhar um kit. O que vai ser? Um kit não, né? Um acesso ao seu curso. Qual que vai ser? A gente vai disponibilizar para o melhor comentário o Motion Design Essencial, que é o nosso curso Master, aí, né? A nossa joia da coroa. É o primeiro curso que a gente criou e também é o mais forte de todos, que ensina pra galera aí do Motion do zero ao avançado. Se você já não sabe Motion, você vai saber. Se você sabe alguma coisa, você vai saber mais, tá? Então, é um curso aí que pode ajudar na sua carreira, seja você iniciante ou não. Muito bom, então eu não perderia. Vai lá que eu já vou comentar também. Bora lá. Você é uma pessoa que tem a presença muito frequente no YouTube hoje em dia, né? E você é um profissional que vem ali de uma área do audiovisual que é bastante específica também, que é o motion design. O que te faz migrar da carreira, entre aspas, tradicional da criação para ir para uma pegada mais online e se colocar na frente da câmera? Foi meio que por acaso. Na verdade, o Layer ele começou como um blog, não como um canal de YouTube, né? O canal de YouTube ele era secundário, né? O Layer ele começou como um blog, eu fundei ele em 2016, sozinho lá, né? Escrevia sozinho no blog, inclusive, né? Fazia 3 posts por dia lá sozinho. E, na verdade, ele começou como uma ideia de fomentar a comunidade de motion design brasileira, que era muito tóxica no Facebook na época, né? Em 2016 era Facebook, tá, galera? Não existia TikTok, essas paradas, era só Facebook mesmo, Instagram não existia. Então a ideia foi criar o Layer como um blog de notícias e de opinião. Né? Então eu falei, eu gosto de escrever, vou fazer um blog aqui. As pessoas não leem inglês, na nossa área tinha uma dificuldade muito grande, eu compartilhava muita coisa em inglês no Facebook, assim, de artigos e coisas assim. A galera simplesmente não lia. E eram informações importantes, às vezes, para você que usa o software que eu uso. Aquela atualização que você está colocando, às vezes você não deveria colocar. Aquele negócio que você vai estar cobrando, você está cobrando errado, porque você não sabe ler aquela língua ali que está te informando aquilo. Aí eu comecei a perceber essas falhas, né, da galera não consumir aquele conteúdo. Falei, não tem conteúdo desse em português. Bora lá, preencher essa lacuninha aqui, né? E eu comecei com texto, porque eu gosto de escrever, sempre gostei. E só que meses depois já foi pro YouTube, né? Só que a ideia não era virar business. Era simplesmente ajudar a comunidade. Era passar o conteúdo e, inclusive, devolver para a comunidade, né, o conhecimento que eu tinha adquirido dela. Porque a comunidade ensina. Né? Então, quando eu comecei Motion, eu aprendi, sou autodidata, né? Não aprendi Motion em lugar nenhum que não fosse na internet. Então, eu comecei com Motion aprendendo com a galera da gringa. Né? Não tinha tutoriais em português. Né? Na época, inclusive, o tutorial rolava só no Vimeo, tá? Não tinha no YouTube. Quando você começou a aprender Motion? Motion foi em 2010, 2011, mais ou menos ali, arredondando, né? E não tinha YouTube, né? O YouTube era para outras coisas. Era para vídeo de gatinho e outras coisas, Aí, eu comecei a assistir tutoriais no Vimeo e comecei a escrever. Aí eu pegava, às vezes, um vídeo de um cara, legendava, postava. Pegava, às vezes, um vídeo do cara e transcrevia, postava. Pegava, às vezes, um artigo fodão de um blog fodão, de um site fodão da gringa, transcrevia e postava lá. Só que o que acontece? O blog custava dinheiro. E eu não tinha dinheiro. Porque o Motion, eu tava começando no Motion e tal, né, já tava até bonzinho, ganhava uma graninha lá, mas ainda assim você tem, né, os seus afazeres ali que não te permitem movimentar. Falei, eu preciso de alguma coisa que gere ganho aqui pra
sustentar o blog. Só pra isso. Eu precisava pagar ali R$100 e poucos por mês ali de hospedagem, essas coisinhas. E aí, depois de tentar várias coisinhas idiotas, assim, de ads e paradas que não funcionam, eu pensei em curso. Falei, cara, eu vou fazer um curso de motion. Porque tinha uns cursos meio mequetrefe na época no Brasil. Eu falei assim, pô, vou fazer um curso de verdade aqui, sem onda, né? Sem ficar segurando na chave. Deixa eu ensinar pra essa galera mesmo. Aí eu fiz, deu certo, cá estamos. E é interessante isso, porque dá pra perceber que você talvez tenha percebido cedo que, assim, não precisa ter um PhD, um MBA, seja lá o que for na área que você está executando, para poder ensinar alguém aquilo, né? Se você já, se você já vive daquilo, aquilo já é sua área de atuação, e você tem um conhecimento, por que não passar o conhecimento adiante, né? Você tem um portfólio legal, né? E só precisa de um teste, né? Que é você saber ensinar. Porque esse é um problema. Às vezes você sabe muito, eu conheço muita gente que eu admiro como profissionais da área, mas eles não sabem ensinar. Porque saber ensinar não tem nada a ver com o que você sabe. Você pode, às vezes, saber pouco e ensinar muito bem o pouco que você sabe. Você pode saber muito e não saber passar para mim o seu conhecimento. Eu vou ficar te olhando e falar assim, pô, meu, o que você tá falando? Não tô te entendendo. O cara não tem aquela... O cara não consegue, sabe, passar para mim, filtrar, sintetizar, porque é muito difícil você pegar uma área como motion design, que é extremamente complexa. Aliás, qualquer área né? E você sintetizar aquele conhecimento para uma pessoa que é basicamente... Leiga. Ela não consegue entender o meu vocabulário, se eu falar, né? Se eu começar a falar jargões aqui da área, o cara fala, mano, o que você tá falando, né? Mas eu acho que a base, inclusive, do Layer de Criação foi passar o conhecimento pra galera. Isso não é brincadeira, não pode ficar... Quando eu falo assim, às vezes, depois de 10 anos de ter criado o Layer, fica parecendo que eu tô... mas o cara tá ali, né? Falando que é por causa da comunidade. Porque eu aprendi com caras da gringa que eram muito bem-sucedidos, como motion designers na área, e eles não precisavam estar me ensinando. Eles estavam ensinando de graça na internet. Estavam fazendo tutoriais, estavam respondendo e-mail da galera. Eu mandava e-mail pro cara, o cara me respondia. Eu falava, pô, o que esse cara tá me respondendo, meu? Eu ficava surpreso, meu. O cara tá gastando tempo comigo pra quê? De outro país. Não fala nem a língua dele. Escreve aquele e-mail mal escrito em inglês ali, né? E isso eu fiquei muito impressionado com o quanto que a nossa área digital, né, do motion digital na época, isso em 2011, 2012, o quanto que a galera conseguia se ajudar. Mesmo estando em outros países, né? E aí eu falei, pô, eu quero fazer isso no Brasil também. Então o ponto de ignição foi esse, vamos dizer assim, né? Aí o YouTube vem como consequência, e a gente estava conversando em off antes ali, né, da dificuldade de você falar em frente de câmera e tal. Eu tive uma tremenda dificuldade de olhar para uma câmera dessa de forma natural, porque a gente não é... Eu não sou um comunicador treinado, eu sou um comunicador... Aliás, agora sim, né? Treinado no ferro e no fogo. Me tornei um comunicador na porrada. Mas, a priori, a gente trabalha numa sala escura com um computador na frente. Você chegou a trabalhar tipo, em produtor, em agência, sim, né? Sim. Porque a gente que já trabalhou em agência, você nem vê o cliente. Nem vê, exatamente. A galera te deixa lá escondido, o cliente passa, sorri a cena. E aí alguém te fala, né, que você tem que falar a linguagem do cliente. Você tava falando de não usar os termos muito técnicos, mas você nem sabe quem que é o cliente. Você tem que reduzir o seu vocabulário ao vocabulário mais simples possível. Eu lembro de clientes entrarem na minha sala, assim, às vezes pra falar comigo, você já ficar assim, né? Você não tá acostumado a falar com as pessoas, você tá acostumado a ficar com um fone de ouvido ouvindo ali sua musiquinha e trabalhando, né? E aí um belo dia você tá no YouTube e recebendo comentário da galera, tipo... Tem que dar feedback, e aí depois tendo que entrevistar as pessoas, depois fazendo evento ao vivo. Então, assim, essas dinâmicas vão mudando, né? E aí, claro, você vai encarando essas dinâmicas de acordo com o que você tá preparado. Eu não me ponho em roubada, eu sou um cara muito esperto também, eu não fui pro YouTube despreparado, eu sabia o que eu tava fazendo. Só que eu aprendi a linguagem, né, e fiquei mais solto com o tempo, né? Tem alguma coisa que você faz no YouTube, por exemplo, que você acredita e fala, cara, isso aqui eu faço muito bem? Falar. Eu falo muito bem. Modéstia à parte, tá, galera? É porque para você falar bem, você tem que ler bem, né? E eu sou um cara que sempre leu muito bem, eu li muito, né? Então, o vocabulário existe ali, só preciso saber exprimir ele. Depois que eu acostumei com a câmera, né, e falar com as pessoas e não ter vergonha de falar com vocês aqui, por exemplo, o vocabulário já tá guardado, é só eu soltar. E a facilidade de exprimir ideias vem da literatura também. Se você lê muito, vocês são pessoas que leem, a gente conversou sobre isso antes aqui, você tem poder de inflexão e poder de expressão, porque você tá lendo os caras que sabem fazer a melhor coisa do mundo, que é escrever. A coisa mais difícil do mundo é escrever, galera. Não tem nada mais difícil do mundo que literatura, tá? Desculpa os músicos aí, os musicistas. Não tem. Então, se você lê bem, ou seja, você lê muito, né, livros de qualidade, você
consegue exprimir bem as suas ideias. Se eu tenho algo para ensinar, eu ensino bem porque eu me exprimo bem. Só que eu consigo colocar para fora. Então, no YouTube, lá, quando a gente produz, eu tenho muito orgulho do nosso conteúdo porque a gente não engambela. Eu odeio engambelar. Odeio pessoas que criam canais ou de coração, tá? E produzem um conteúdo que não entrega aquilo que promete. Se eu falar pro cara, eu vou te ensinar isso aqui, eu te ensino. Eu não tenho por que não ensinar. Tipo, conhecimento não tem direitos autorais. Eu vou ensinar pra você, fica tranquilo, eu não tenho medo de competição. Aliás, pelo contrário, acho que se você melhorar enquanto profissional e ela melhorar enquanto profissional, todo mundo melhora junto, porque vocês vão ganhar mais e eu também. Você só porque vai qualificar, mercado, né? vai qualificar o mercado. Sacou? É muito pior um mercado desqualificado, como o que a gente tinha até outro dia e ainda, de certa forma, ainda tem na nossa área, onde a galera usa muito template, coisa assim, pá. E tá tudo bem quem usa, nada contra, mas isso mostra uma falta de qualificação, porque você não sabe fazer o que você tá trabalhando e você é pago para fazer algo que você não sabe. Você tem que saber, né? Você tá sendo pago e muito bem, porque Motion paga muito bem, né? Então, quando você qualifica e todo mundo qualifica, a tendência é que todo mundo ganhe melhor. Tendência, não é uma regra, mas a tendência é que ganhe melhor. Isso é legal, que aí você coloca, por exemplo, o repertório acima da oratória. Não precisa ter a fala perfeita, Exato. Mas estudando bastante, Exatamente. A comunicação vai funcionando bem. E a nossa área pede muita comunicação também. E uma coisa o que eu aprendi com os anos é isso, né? Que não adianta só eu ser um bom animador, um bom designer, né? Um bom compositor do geral, assim, no motion. Eu preciso saber conversar bem. Porque uma das regras da nossa carreira, a gente tem até um treinamento sobre isso, que é o Motion Boss, que é ensinar a galera a fazer reunião, escrever e-mail, sabe? Negociar orçamentos. São coisas, soft skills que a gente fala, né? A gente chama de hard skill, porque, cara, você pode ser um excelente animador e um péssimo comunicador. Você vai parar uma reunião e vai ficar assim. Você não vai conseguir vender o seu trabalho. Não consegue vender, exato. Você não consegue convencer o cliente das suas ideias, porque a gente trabalhou, se vocês já conhecem a agência de publicidade, a gente tem que defender ideias, né? É um saco, mas tem. Então você tá ali trabalhando e você fez eu não gosto da palavra job, tá, galera? Eu falo trampo, tá? Um saco desse linguajar de... estrangeirismos, esse né? linguajar de agência de publicidade. Você faz um trampo ali de motion e o cliente vem questionar as suas decisões criativas, você tem que saber defender. Como que você faz isso, se você não consegue se comunicar bem, né? Então, beleza, eu não posso te ensinar comunicação, porque isso não é a minha área. Mas eu te ensino a prestar atenção nisso. Olha, preste atenção. Vai fazer alguma coisa com relação a isso. Vai ler um livro, vai fazer aula de oratória, não sei se precisa. Porque eu adquiri essa oratória, né, essa facilidade com os anos. Mas hoje eu sei o quão imprescindível ela é também. Não é só um fato de, eu vou aqui fazer minha animação e entregar para o cliente, tá aprovado, vai nessa. Vai lá para você ver. Jean, vocês têm diversos conteúdos em formatos diferentes no YouTube, né? Sim. A gente estava comentando até mais cedo, desde live até tutoriais, entrevistas que vocês fazem. Como é que você chega nesses novos formatos? Isso vem do que a sua comunidade está te pedindo, dessas inspirações que você acompanha? Como é que você decide qual novo conteúdo você quer testar? A gente tem os carros-chefes, tipo tutorial, né? O tutorial não envelhece, né? Não tem como envelhecer. Todo mundo quer saber como você fez uma xícara modelada. Então isso não se altera. Você pode alterar, às vezes, o formato do tutorial, tipo, em tempo. Puta, esse tutorial, a gente chegou num ponto lá aprendendo no YouTube que a gente sabe que tutoriais acima de meia hora costumam não engajar tanto. Porque as pessoas são preguiçosas, às vezes, para assistir, com todo respeito a quem assiste tutorial. Eu sei que as pessoas, às vezes, não têm tempo para assistir também. Mas a maior parte é que as pessoas elas perdem concentração, elas ficam desanimadas, né? E, porra, é difícil mesmo ficar ali mais de uma hora assistindo um tutorial. Sei porque eu já assisti muito. Então, assim, a gente tem mais ou menos, a gente fica o tempo todo olhando para essas métricas. Puta, tá desengajando. Isso significa, então, que a gente tem hoje em dia, o tutorial perfeito é 20 minutos. Se eu conseguir te passar uma coisa em 20 minutos, é o ideal. Mas, às vezes, eu faço tutoriais de 1h20 e funciona. Só que eu não chamo de tutorial, eu chamo de masterclass. Aí você convence o cara melhor, só por causa da headline, que já não é mais um tutorial, masterclass. Você falou da expectativa, né, da pessoa com relação àquele conteúdo. Mas também, assim, é uma masterclass, sacou? Eu tô 1h20 te ensinando, cara. Mas sabe que isso é bem real. A gente extraiu dados do Hotmart Club de tempo de retenção de aula. Você tem um tempo ótimo de retenção, na média, até 25 minutos. Sim. Um tempo excelente em até 15 minutos de aula. Mas aí também, 15 minutos sem ensinar nada, né, meu? Depende da área. Depende depende da área, claro. Mas assim, em grande parte das áreas, você... Por exemplo, você vai falar de programação. Tem hora que você não vai conseguir passar um tema complexo em 15 ou 20 minutos. Sim. Mas culinária, às vezes dá tempo de você fazer uma receita de 15 minutos. É isso que você falou. Até 25 minutos ali é uma zona ótima.
Isso significa que a pessoa não pode fazer conteúdo de 1 hora? Não, pô. É que a regra não é fazer conteúdo de 1 hora. Exato. É que quando você precisa, eu sempre falo isso para as pessoas que às vezes vão produzir no nosso canal, né? Ó, se você precisar, vai. Mas tente não ir. Agora, se você precisar, exceção, né? vai. Não tem problema aí também. Porque, por exemplo, quando a gente produz curso, a regra que eu uso pra mim mesmo, que eu gravo curso, é assim, se ela precisar ter 1 minuto, ela vai ter. Mas se ela precisar ter 10 horas, ela vai ter também. Não tem problema. Porque se eu preciso passar um conteúdo... Nossa área é muito complicada. Animação é um negócio muito complicado. E design também. Então, quando você funde os dois, vira motion design, que é animação com design, fica pior ainda de ensinar. Então, são conceitos muito difíceis. São softwares que parecem painéis de avião. Cara, você não consegue fazer isso rápido. Se eu tentar... você não vai aprender. Então eu preciso respirar, te ensinar devagar, de forma progressiva, para que você, né, para que o aluno ele comece a ser introgenado com aquele vocabulário esquisito. Então assim, você consegue fazer o conteúdo de qualquer tamanho, mas você estava falando sobre o lance de formatos, a gente tem que testar também. Por exemplo, tem um formato no YouTube que eu adoro, que a gente chama de entre renders. Vocês sabem o que é render? Render, né? De renderizar, né? De extrair o vídeo, né? A galera do vídeo do audiovisual sabe muito. A gente tem um programa no YouTube que chama Entre Renders. É como se fosse entre os renders, né? Você assiste entre um render e outro. E era pra mim, é o melhor formato que eu já criei no YouTube. Não engaja. Ele é lindo. É um vídeo extremamente bem editado. É um vídeo bem humorado. É super leve e é um vídeo de interação com o público, onde a gente pega as perguntas do canal, do Instagram, não sei de onde, e responde tudo num puta vídeo bem editado, super bem feito. Não engaja. A gente não faz mais. Você estava até comentando que o público também começa a não querer muito o perfeccionismo no YouTube, né? Que um pouco ali de guerrilha vai bem. É uma coisa mais natural, né? Eu tava ouvindo um cara do TikTok falando outro dia, o Felca. Adoro o Felca. Então, falando que hoje em dia o melhor formato que existe é live. Você fazer live. Porque você faz a live e a live deriva vários outros tipos de conteúdo. Aí você percebe que, por exemplo, se você olhar naqueles canais de cortes, né, e coisa assim, como é que é o conteúdo desses canais? É literalmente um corte. Não tem edição ali. É o cara falando e é isso. É uma thumb e o cara falando. É uma thumb e o cara falando. Então, assim, a velocidade de produção... É isso que ele quis dizer. A velocidade de produção de conteúdo é muito alta. Aí você para lá pra fazer um entre-render. É pauta, pesquisa, edição fodida, cheio de referência, um monte de meme. Aí você posta e ninguém assiste. Você fala, puta, mano, o que tá acontecendo? Você não entende isso. Tanto que a gente reduziu o entre-renders. Hoje em dia ele não existe mais no YouTube, ele virou Reels. Aí funcionou. Foi pra rede social onde ele deveria estar, que é TikTok e Instagram. Conteúdo mais curto. É um conteúdo mais curto, ele é também divertidão, pá, bem editado. Você tem que perceber como que o seu público ele interage com aquele formato específico, né? Lá no YouTube a gente já testou de tudo. E a gente tinha podcast de bancada com 11 pessoas, né, ao vivo, né, que era o Mograph News. A gente discutia notícias e opinião, pá, fazendo Quase um Roda Viva. Roda Viva. A gente teve 200 episódios. Caraca. Muita coisa, mais de 200 episódios, na verdade. E a gente encerrou ele esse ano, porque já estava desengajando. Acho que as pessoas não estavam mais querendo aquele formato meio baderno, porque o Roda Vida é meio caretão, né? Fala, fulano. Agora é você, ciclano, fica quieto. A gente não tinha disso, todo mundo interrompe todo mundo. É uma roda de conversa. A gente tinha essa intenção. Mas eu acho que com o tempo a galera foi meio que cansando desse formato. E eu acho que tem um ponto também de que tem conteúdo que as pessoas vão mudando, o contexto vai mudando, vão surgindo novas mídias. Isso, o tempo de atenção também. Muda. Esse negócio do tempo de atenção é terrível. Para quem produz conteúdo é um inferno isso aí. Porque as pessoas elas estão ficando menos pacientes para assistir conteúdo. Beleza, meu conteúdo não é entretenimento. Isso é uma coisa que a gente deixa muito claro no nosso canal também. A gente não é youtuber e a gente não tá lá para entreter ninguém. A gente tá para educar as pessoas. Então, assim, quem vai lá... Uma vez um cara virou num chat e falou assim pra gente: eu achei que essa live ia ser mais divertida. Aí eu falei pro cara, mas eu não tô aqui pra te divertir. Isso aqui é uma live educacional, cara. Tipo, isso aqui não... O cara que a gente ia fazer, a proposta da live era assim, eu e a Esther, né, que é minha esposa também lá, né, co-host, a gente ia olhar os trampos antigos que nossos primeiros trabalhos de carreira, pra fazer uma autocrítica. E o cara achou que a gente ia chegar lá e que ia ficar falando merda, se zoando. Eu falei assim, isso aqui é uma autocrítica profissional sobre quando a gente começou, para outras pessoas que estão começando entenderem que a gente começa de algum lugar. A gente não nasce bom. Então, na forma de ensinar para quem está começando, dá aquela impulsionada também, porque o cara vê, às vezes, você tá lá no topo e fala assim, o cara sempre foi. Não, quem sempre é? Isso não existe. Você começa lá no pântano, como todo mundo. Aí o cara do chat me fala um negócio, eu falei, eu não sou YouTube, você tá no canal errado, você tá procurando entretenimento, vai pro Omelete, esses lugares lá que aí você vai se divertir mais. E tá tudo bem, mas aqui não é o lugar. Então, quando você tem um canal educativo no caso,
é mais difícil ainda produzir conteúdo. Porque como que você produz conteúdo educativo se as pessoas não querem ser educadas? Jean, você falou de um ponto que eu achei muito legal, de que as pessoas te veem lá no topo, mas você nem sempre esteve lá. E tem muita gente que é da área criativa, que às vezes está buscando formas de aumentar a audiência, conseguir criar uma própria comunidade. O que você daria de dica para pessoas da área criativa que querem entrar para o digital? Primeiro, é ensinar de forma legítima. Com vontade de ensinar. Né? Eu acho que muita gente às vezes só quer seguidor e quer só aquele lance Tem gente que quer ser rockstar, né? Quer ser famoso. Não existe gente famosa na nossa área, galera. A gente é tudo pseudo-famoso, tá? Isso não existe. Nossa área, a gente é tudo os famosos anônimos, né? Ninguém conhece. É simples, que é uma forma simples de verificar isso. Quem que é o diretor de animação da Pixar? Ninguém sabe. São os melhores do planeta, os caras. Você não sabe, eu não sei. Eu trabalho na área, eu não sei quem é. Isso mostra tanto que essas pessoas são anônimas. A gente é anônimo. Eu, na verdade, tenho um vulto porque não é por causa do motion. É por causa de educação. Por causa de comunicação. Não foi o motion que me deu, entre aspas, essa pseudo-fama, né? Foi comunicação, foi YouTube. É por isso que eu falo pra galera, vocês olham pra gente e ficam achando que vocês vão estar aqui só se vocês tiverem canal de YouTube. É outra dinâmica. Então, mas se a pessoa quer ensinar na internet, ela quer construir uma comunidade, ela tem que ser honesta com o que ela tá fazendo. Porque se ela tentar engambelar a galera, ela vai ser pega pelo pé, como diz o Raul Seixas, né? Então, assim, ela tem que construir uma comunidade a partir de um ponto focal muito claro, que é ensinar, e de preferência, ensinar sem pedir nada em troca. Porque se você começa já cobrando, como eu vejo muita gente fazendo, o cara brota. Ele já brota cobrando. É muito difícil. Como é que você vai averiguar a qualidade daquilo ali? Você já não tem uma autoridade, né? Não tem autoridade. Quando o Layer começou, ele foi gratuito por muito tempo. Porque era para ter sido gratuito. A ideia não era cobrar de ninguém. Quando a gente começou a cobrar do curso, por exemplo, tipo, o conteúdo gratuito continua até hoje, mais forte do que nunca. Inclusive, a pessoa do gratuito, ela começa a pedir pelo pago, né? Então, ela fala assim, não tem algo mais completo, algo mais organizado? E a gente, eu falo isso pra galera. Galera, se vocês quiserem aprender Emotion, vocês podem ficar só no YouTube do Layer. Tá tudo lá. Tem introdução a tudo, tem tudo lá. Mas o que acontece? É muito difícil você aprender de forma autoral no YouTube, porque é difícil você conectar os conteúdos e fazer com que eles tenham progressão. O curso, ele é progressivo. Então, eu estou pegando todo aquele material que eu já te ensinei de graça lá e estou colocando em uma ordem progressiva e, obviamente, né, muito mais bem acabado, muito melhor e tal. Mas isso forma o produto, né? Só que o conteúdo gratuito, ele tem que ser gratuito de uma forma legítima. Ele não pode ser um conteúdo jogado. Porque a galera quer jogar o conteúdo, porque produzir conteúdo é muito difícil. A galera acha que é moleza. Eu já vi muita gente começar e cair. Porque o cara acha, não, vou gravar. O cara grava 3 tutoriais. Na 4ª semana o cara já tá exaurido. É porque parece que é pouca coisa, mas, por exemplo, um vídeo de 20 minutos vai demorar o quê pra editar no começo ali, sem experiência? Às vezes você vai gastar 3, 4 horas. Tem todo o tempo de roteirização por trás. Roteirização. E, cara, você tem que criar o conteúdo, né? A gente tá falando de peças de motion, de técnicas complexas. Você tem que pensar na técnica, mostrar ela aplicada num projeto, fazer o projeto, desmembrar o projeto e gravar. É mais difícil que produzir o projeto de motion. Você podia estar produzindo para publicidade, que é muito mais rápido. Então a galera acha que é só assim, porra, vou fazer. Então, assim, é difícil nessa área nossa criativa. Claro, né? Cada uma tem a sua particularidade, o design puro tem a sua a ilustração, tem a sua particularidade. Aí eu não vou entrar nesse mérito. Mas, no geral, na verdade, olhando como produtor de conteúdo mesmo, profissional de educação, né? Eu acho que o que a galera mais peca é a falta de legitimidade mesmo na hora de produzir. Tem alguma coisa por trás antes de produzir. E não precisa ter. Você pode produzir só por produzir mesmo, só porque você tá afim de ajudar aquela galera que tá aprendendo ali. Você quer passar o que você sabe. Tem muita gente que vira sênior. Eu sei porque eu já entrevistei muita gente sênior. E os caras começam a entrar, a ficar em desespero, que eles querem ensinar as pessoas. Eles precisam colocar para fora todo o conhecimento que eles têm. Ele começa a ter um senso de urgência para isso. E ele não sabe como fazer. O que eu faço? Como que eu faço? Eu falo pros caras, se você tiver tempo, abre um canal. Abre uma conta no YouTube lá. Posta uns tutoriais. Você vai começar a colocar pra fora esse conhecimento que você tem. E a galera sabe muito. Só que a galera não consegue exprimir esse conhecimento, como a gente tava falando sobre comunicação. E aí depois que o cara começa a fazer, às vezes, ele percebe o quão trabalhoso é também. E ele também já não consegue levar. E você não vai ter resultado imediato. Então, se não tá tendo os resultados ali logo no início, você vai começar a frustrar. O cara acha que vai postar e vai ter 50 mil views. Não é assim. Ainda mais em áreas de nicho, né? Ironicamente, quanto mais trabalho, menos trabalho, né? Que, por exemplo, quanto mais a pessoa
preparar o vídeo, souber o que ela vai falar, tiver estruturado, menos ela vai na vida louca. Exato. E aí começa a ficar menos cansativo. Assim, a organização faz o conteúdo ficar menos Tudo. cansativo. Tutorial que eu faço lá, eu tiro até print da interface do que eu fiz, porque eu não vou lembrar daquilo. Agora, uma maravilha é o seguinte, né? Aposto que tem vídeo seu de 6 anos atrás, que hoje, de repente, tem um YouTube tem essa magia, né? Tem vídeos antigos meus lá. Até porque, assim, tem conteúdo antigo de 8 anos atrás que era maravilhoso. Só que fica escondido na monstruosidade da timeline do conteúdo que você produz. Aí alguém chega, faz uma busca no YouTube e de repente chega no seu Mas vídeo. sabe uma coisa que eu faço? TBT. Pego o vídeo, reposto. Olha só. Fiz essa semana, inclusive. O tutorial já tá lá com 2.000 views já. Mas aí o mesmo vídeo você eu baixo ele, sobe de reúpo novo. ele com a hashtag de TBT, pro cara entender que é um vídeo antigo, né? Se o áudio estiver diferente e tal. Né? Legal. A voz. Aí tem uma coisa interessante que eu me coloco muito nessa generalização aqui. Eventualmente a gente vai fazer uma coisa pra internet e falar, não, mas as pessoas já viram isso. Cara, as pessoas esquecem. A gente esquece. O algoritmo não entrega pra 100% de quem te acompanha. Não entrega. No caso do Instagram, entrega pra 1%. As pessoas entram novas, não vão... Quem no mundo vai ter paciência de ir lá numa playlist e ficar assim? Em todos os seus vídeos. Eu tava numa palestra esses dias de um creator que é psicanalista. Ele fala muito de relacionamento. E ele comentando que no Instagram, por exemplo, mais de 60% a 70% do conteúdo dele é reaproveitado. Ele fala, beleza, eu tenho que criar coisas novas, crio todos os meses. Mas ele fica... Comediante, a galera de stand-up. O show é sempre o mesmo, mas a pessoa testa 10 minutos de piada nova, sobe esses 10 minutos pra internet, mas faz o mesmo show por um ano. Você fala, é outra audiência, é outro momento. No nosso caso, a gente esbarra no lance do conteúdo que pode caducar por questões técnicas, né? Às vezes, sei lá, não posso pegar um conteúdo muito antigo porque o After Effects já mudou muito, porque o Photoshop mudou demais, e não adianta eu postar um troço... vai estar muito desatualizado. Ou então, às vezes, por questões técnicas mesmo. Tem muito tutorial bom lá no YouTube, ou muita live boa, que na época o microfone não era muito bom, e tá aquele áudio feio. Não vou repostar isso. Eu posso fazer isso, às vezes, num dia de sacanagem lá, mas de verdade, não. Então, a gente escolhe muito bem os TBTs. Assim, eu pego tutoriais que são de 3, 5 anos no máximo atrás, que ainda tem áudio muito bom, tá ali, o After já tá desatualizado, mas não é tão desatualizado. E você posta lá, eu já fiz isso umas 10, 15 vezes com tutoriais e funciona maravilhosamente. Aliás, inclusive tem TBT que tem mais views do que o original. Porque quando você postou ele originalmente, o canal não era tão grande. Agora já é. Né? Então assim, você já pega um... Pô, eu postei o TBT, o cara tava achando que era tutorial novo. Pô, adorei o tutorial, manda mais. Falei, o cara nem se tocou que, já é um tutorial antiquíssimo. Né? Então, repostar conteúdo é muito bom também, para você dar um fôlego, né? Não se cansar tanto. E agora, para conteúdo é o seguinte, a dica principal daquela pergunta que você fez é constância. Se não tiver constância, não tem conversa, ainda mais na nossa área. Se você não tiver uma agendinha lá, todo dia X, daquela semana eu preciso postar, e não postar, acabou. Desaparece no mar de conteúdo do YouTube. O layer só tem tamanho e expressão, obviamente pelo um trabalho imenso, mas porque é constância há quase 10 anos, sem parar toda semana, todo dia postando conteúdo. Não tem conversa. Manter a frequência, Não tem conversa, não para. O algoritmo vai valorizar quem tá... E você também, assim, as pessoas sabem, elas contam com aquele conteúdo. Elas sabem que na segunda tem X, na terça aquilo, papapá. Porque a gente tem conteúdo de segunda a sexta. Aliás, agora a gente vai ter conteúdo até sábado e domingo. Porque tem que ter. Claro, não é só no YouTube, né? A gente tem outras redes. Tem o TikTok, tem o Instagram e tal. Então, contando todas as redes, aí você tem conteúdo de segunda a segunda. Sacou? E aí um conteúdo complementa o outro, né? Claro, eu acho que o Instagram e o TikTok são lugares mais difíceis de produzir conteúdo que o YouTube. O YouTube é uma coisa mais fácil. Ele é mais complexo. Eu acho que você é uma das primeiras pessoas que fala isso. Mas a galera... Aqui no cast, pelo menos. Mas é bem mais difícil. Sabe por quê? Porque o TikTok e o Instagram, eles têm uma linguagem própria. Você reaproveitar conteúdo do YouTube no Instagram, no nosso nicho, por exemplo, não funciona tão bem. Sabe? Como é que eu vou colocar um tutorial no Instagram? Ninguém vai assistir tutorial. Eles são bem mais topo de funil, né? O cara vai pegar lá aquela telinha desse tamanhozinho do Instagram. Nem pra pausar. Não pausa. Não tem como. O tutorial é longo, cara. TikTok pausa, o Reels não. TikTok pausa. Mas aí o que acontece? A gente consegue fazer cortes. Mas às vezes o corte também não engaja. Porque a linguagem é de YouTube. O que eu estou falando, a forma como eu estou me endereçando às pessoas é uma forma de YouTube, de TV. Porque o YouTube é uma TV, né, galera? A gente está aqui no YouTube. É isso aqui. É um formato de TV. Mesmo que seja uma TV moderninha, ainda é uma TV. TikTok não. É muito foda-se. A gente tem um projeto paralelo, né?
de games e cultura pop, que é com a minha esposa que eu tenho, e a gente posta num formato mais TikTok. É outra viagem, meu. É assim, ó. Não, inclusive, você comunicar em menos tempo é muito mais difícil. E, cara, como que você educa em pouco tempo? Não educa. Você, no máximo, conversa, fiado. Gera uma curiosidade no máximo. Uma curiosidade, mas educar, por exemplo, o Entre Renders, que é aquele formato que eu comentei que é mais engraçadão, ele é legal pro TikTok, pro Instagram por isso, porque ele é um formato onde eu tô respondendo o público, coisas sérias, perguntas, mas é uma coisa mais divertidona. Eu erro ali, não tô nem aí, eu erro o nome do cara. E a gente deixa isso na edição de propósito, porque às vezes a galera... Pô, imagina você vai pegar pra responder a pergunta de um cara, você vai ler o nick do cara, olha esses nicks de internet. A gente não consegue ler isso, meu. Não tem como ler os nicks dos caras, sacou? Aí você empaca naquilo ali. Aquilo ali vira uma piada já na edição. E eu deixo aquilo lá, a gente deixa aquilo lá. Deixa, é pra deixar, não é pra tirar, pra ficar bonitinho. Favor disso. Tem que deixar a Tem coisa... que deixar, porque eu não consigo ler de verdade. Não é porque eu tô de sacanagem, sacou? Quando a gente liga a câmera pra gravar Entre Renders, eu pego o nome do cara, eu nem vejo. Quem separa as perguntas é a Esther. E quando ela joga lá pra mim, que eu vou olhar aqui, eu falo, puta, meu... Você nem vai lá. Olha o nome do cara, velho. E aí fica exatamente isso. Puta, meu, olha o nome do cara. Fica exatamente no trecho. E aí esse formato, ele é legal pra essas redes. E eu acho que, de certa forma, essa naturalidade acaba ajudando a engajar bem a sua comunidade, né? Provavelmente, né? Tem outras estratégias que você segue ali que fazem com que a comunidade... Mas a nossa comunidade, ela é muito forte, meu, porque a gente tem constância e a gente é muito sério no que faz. Eu nunca fiquei macaqueando no YouTube fazendo firula. É assim, ó, quem vem pra cá é quem tá a fim de aprender. É simples assim. Se você tá a fim de se entreter, pode ir pra outro lugar. Aqui é pra aprender mesmo. Então, assim, a galera que tá interessada em aprender, de fato, fica. Né? E fica ali, vai ficar ali, vai incentivar aquilo ali. A gente tem um Discord com mais de 8 mil pessoas. Caramba. Né? É menos que o tanto de aluno que a gente tem, que a gente tem mais de 20 mil. Só de alunos são mais de 20. A gente tem mais de 20 mil alunos, mas a gente tem só no Discord 8 mil. Mais de 8 mil já. E são pessoas ativas. São pessoas que estão ali na comunidade se ajudando. Sacou? Não é só o Jean, Esther, fulano, ciclano que ficou ali ajudando todo mundo. Não. É a galera que fomenta a própria... Porque essa é que é a ideia, né? Se você sabe, não importa o pouco que você sabe, ensina pra ela. Se ela sabe, ensina pra mim. Eu ensino pro outro cara. A gente vai fazer nessa rodinha de todo mundo se ensinar, sem patotinha, sem nada. Vambora aqui. E isso acontece porque a gente sempre teve um discurso desde o início muito sério sobre educação. Uma coisa, eu entrevistei um cara uma vez, o Michael Jones, que é um cara que tem uma escola de design e animação lá nos Estados Unidos. E ele falando dos Estados Unidos isso. Na entrevista que eu fiz com ele, lá no blog. Ele falando assim que era muito difícil você convencer uma pessoa a pagar pela própria educação. Porque as pessoas não têm senso de valor educacional. Elas preferem comprar um iPhone do que comprar um curso. Porque na cabeça delas isso vale mais do que a educação dela. Mas ela não entende que a educação dela vai pagar o iPhone no futuro, né, se ela quiser. Então o cara, isso da gringa, falando dos Estados Unidos, ele não tá falando do Brasil. Eu fiz uma pergunta genérica pra ele sobre educação, né, sobre os desafios de ensinar, e ele me falou isso. Ele falou assim, cara, é muito difícil você convencer uma pessoa a pagar por aquele produto educacional. Então a grande sacada que a gente teve desde o início, e eu sempre fui muito chato com isso, inclusive, quando pessoas chegavam, acho que você podia fazer mais isso. Eu falei assim, não. Porque se eu for nessa vertente, eu vou pro lado youtuber da coisa. E nada, a palavra youtuber aqui não é pejorativa, tá? Vamos deixar claro. É mais um lance assim, da pegada mais solta, mais brincalhona. E não é isso. Quando você tá educando, claro, muita gente pode falar, pô, não, mas não tem como educar de forma leve. Tem também. Mas dependendo da área, se você causar muito ruído, você distrai. E as pessoas já estão com problema de concentração. Né? A galera tá tudo aí, ó. Se você tem TDAH, como é que você vai ensinar uma pessoa que tem esses problemas já, se você ficar ali criando muita piada e muito mimimi? Não, cara, ensina. Tá aqui, ó. Faz e isso, é o que a sua comunidade já espera também, né? Um Exato. conteúdo direto ao ponto. Direto ao ponto, não pode perder tempo. As pessoas não têm tempo a perder. Ainda mais nesse mundo acelerado que a gente vive, se a gente ficar firulando muito, o cara, não, tá bom. Vou pro outro conteúdo, né? Porque é muito fácil. E também não... excesso de informação que você precisa filtrar bem como e também não contamina a sua lead ali, né? O seu público, né? Porque se a gente ficar produzindo um conteúdo muito broad, né? Muito amplo, vai entrar gente nesse conteúdo, nesse canal ou nessa conta que não está interessada de fato no produto, né? Então você vive do quê? Eu vivo daquilo ali.
Se o cara não entrar e não estiver interessado naquilo ali, eu posso convencer ele, claro. Óbvio, tem sempre essa chance. Mas às vezes eu não vou convencer. Sabe que você falou um ponto agora que eu já tava quase esquecendo disso, mas esse é um problema que a galera que faz muito conteúdo polêmico enfrenta depois de um tempo. Conteúdo pra viralizar, né? É, porque chega uma hora que o público tá ali só pela treta. Exato. Só pela Isso, polêmica. inclusive, é todo um nicho agora, né? No TikTok tá tendo muito de conteúdo que chama de rage bait, que é conteúdo pra criar ódio nas pessoas e ela irem nos comentários engajar muito mais pra um lado negativo. E isso é um conteúdo que não se sustenta. Você vai conseguir fazer pontual. Mas... A não ser que você seja uma conta de entretenimento. É. Aí você fica lá postando um monte de tranqueira lá, tá tudo bem. Mas teve um caso recente de uma pessoa que eu conheço que passou por isso, que é a pessoa que ela engaja muito com temas polêmicos. Ela foi rodar um lançamento e ela falou, foi uma das piores conversões do ano. Daí uma outra pessoa fazendo análise falou, mas a pessoa que tá chegando até você, ela não tá chegando pra consumir educação. Exato, tá aí. Ó. E é tão quer óbvio. ver o circo pegar fogo, Isso é né? tão óbvio. Cara, lá no nosso... A gente já fez muito teste no Instagram, inclusive postando memes e coisa assim. Eu sempre pedi cuidado pra galera do Maurélio lá do Mar, falar, cuidado. Se você conseguir 100 mil seguidores por causa desse mês, a gente pode tomar no... né? Porque a galera que tá entrando, não tá entrando por causa do conteúdo educacional. Tá, beleza, você pode converter uma galera? Pode, mas às vezes você vai gastar muito dinheiro pra fazer essa conversão. E às vezes você vai gastar e não vai nem converter. Porque vai entrar Cara, a gente já teve uma vez no Facebook há anos atrás, que rolou um bug lá no algoritmo do Facebook. Isso quando o Instagram nem era forte ainda. E começou um monte de gente a seguir a nossa página. Um monte de tiazinha e tal, assim. A gente teve que teve que tirar essas pessoas forçosamente na mão, uma por uma. Porque rolou uma contaminação de público. E a gente ia começar a entregar nosso conteúdo para essas pessoas que não são o nosso público, né? Então, assim, é muito complicado a rede social por isso. Porque a gente quer, às vezes, procura o like, o seguidor. E, às vezes, o número, por exemplo, o Layer, no Instagram tem mais de 100 mil seguidores. No YouTube tá chegando a 90 mil. Aí você olha pro tempo do canal e fala assim, vocês têm pouco seguidor pelo tamanho que vocês são. Sim. E não. Porque quem segue a gente tá interessado no conteúdo de fato, não é pelo entretenimento. Deveria ter mais gente seguindo? Acho que sim. Mas o YouTube também não entrega tão bem, né? É um mercado muito nichado também. É nichado, mas tem milhões de pessoas que trabalham com motion no Brasil. Tem gente aqui atrás, ó, na cabine aqui, que poderia estar seguindo a gente. Sigam lá. Eu olhei, a equipe inteira de vídeo, design da Hotmart já te segue, pois tá? É, eu dei uma xeretada antes. Então, tipo, a galera conhece e tal, mas tem muita gente que não conhece, porque a internet é muito grande, o mundo é muito grande. Tem gente que não conhece o Layer, faz parte, velho. Mas você tem um canal que é grande, dentro do nicho, mas ele deveria ser 3, 4 vezes maior. Por que será? Talvez porque as pessoas ou às vezes não comunicam com o nosso discurso, porque tem muita gente que tem um pouco de birra com o Layer, né, por causa de algumas coisas algumas posturas profissionais que a gente tem, de que as pessoas deveriam fazer o que elas deveriam fazer e não ficar, né, usando atalhos e coisas assim. E também porque a gente não está interessado em pessoas que venham sem o interesse do conteúdo educacional. Eu ia comentar isso, que o legal do YouTube é que esse filtro é muito mais fácil, né? A pessoa normalmente ela tá mais interessada, o algoritmo ali fala. E também tem outra coisa, que o vídeo ele acaba sendo muito visto por gente que não segue o canal, né? Sim. É o contrário do Instagram. Porque no Instagram, hoje em dia até que rola muito do Reels ali, mas... a entrega do Reels saindo mais aleatório, né? É bom deixar claro também que a possibilidade de uma pessoa aleatória entrar no Layer, assim, que sabe o que é motion design, seguir o Layer, comprar uma coisa, é alta também, já aconteceu muitas vezes isso. Então tem o outro lado da moeda. Então é mais que... Acho que todas as pessoas têm que analisar o próprio rolê para ver se vale a pena ou não. Mas é perigoso. Isso é uma coisa que eu sei. Se você ficar postando meme em perfil de profissional, é perigoso por isso. Você vai, às vezes, pegar um post lá, 200 mil likes, aí seu próximo vai ter 3. Se você fosse começar hoje no YouTube, em vez de quase 10 anos atrás, você acha que você mudaria alguma coisa que você fez? Não. Do mesmo jeito? Do mesmo jeitinho. Consistência, volume... O segredo é consistência, volume e qualidade. Na qualidade, o conteúdo, a gente estava falando aqui do excesso de qualidade que pode assustar as pessoas, também assusta, né? Mas tem que ter um mínimo de qualidade. Áudio tem que ser perfeito, uma fotografia, tipo, mínima também, né? Não precisa ser aquele troço absurdo, assim. 3 Blackmagic. Blackmagic, pra quem não sabe, são as câmeras que a gente usa aqui no estúdio. Mas aqui a gente tá no estúdio até grande. Essas câmeras de corte tem que ter mesmo. Mas, por exemplo, a gente nunca precisou de mais do que isso. E tá tudo bem. Porque como é um conteúdo muito nichado também e focado mais no software, eu não tenho que ficar mostrando muito minha cara. Só em lives, assim, quando a gente faz lives, né, falando de profissão, aí, né, tá as 2 pessoas lá, né, eu e a Esther, a gente tá ali o tempo todo. Mas é uma câmera e resolve, não precisa de 2. Porque se for 2, aí eu já preciso de uma mesa de corte. E é ao vivo.
Aí eu já preciso de um outro cara para fazer mesa de corte. Ou então eu teria que ficar fazendo ao vivo, como eu faço às vezes em lançamento e tal, mas aí já tem que ter uma manha diferente, né? Mas eu não mudaria, porque eu tô aqui por causa desse método. Ele funcionou. Ele não foi uma tentativa que deu errada. Ele funcionou, e foi um acidente feliz, na verdade, não foi proposital, mas ele funcionou. E quando ele funcionou, a gente percebeu que já estava fazendo certo sem saber. Simplesmente por uma questão de instinto também de fazer a coisa legítima. Por isso que eu falei do lance de legitimidade. Você faz legítimo, você vai pelo caminho certo sem perceber. Certo, né? Assim, tipo, o caminho que pode te gerar que funciona, né? E aí você, obviamente, vai ter que ir ajustando. Nada é tão simples quanto parece, que falando assim, fica parecendo que o cara vai lá em um ano, ele tá com o YouTube fodão. Você vai ajustando, vai mudando o conteúdo, papapá, você vai se frustrando, as pessoas te enchem o saco, a internet é isso aí, aproveite. E aí você vai indo pra lá e pra cá, né? Fazendo, e aí mas você vai entrando no eixo. E daqui a pouco você cristaliza de uma forma que as pessoas já te reconhecem. E isso é importante também. Você não pode ser uma amálgama, sabe? Aquele troço que ninguém sabe o que você tá fazendo. Nosso conteúdo é muito bem quisto na nossa comunidade porque a gente está cristalizado não num formato, mas num discurso. O formato a gente pode mudar a hora que a gente quiser, o discurso não. Porque é o que sustenta, né, a matriz funcionando. Desde o começo. Né? É ensinar a galera a passar o conhecimento, ensinar essas pessoas a passar conhecimento também. Tchau. Simples assim. Muito bom. E quem quiser saber mais sobre Motion ou quiser te acompanhar também como criadora, acompanhar a Layer, onde que as pessoas podem seguir? Quais são os arrobas? Layer Lemonade é Layer Lemonade, né? Se fosse falar da forma correta. A gente pode seguir no @Layer Lemonade do Instagram, @Layer Lemonade também do TikTok e o canal, né, youtube.com/Layer Lemonade, é facinho de achar, só digitar lá. Layer, tá, galera? Layer de camada de Photoshop, tá, galera? Então segue lá e Lemonade limonada, facinho. Álbum da Beyoncé, exatamente. Eu não vou dar meu arroba pessoal porque meu nome é muito esquisito, não vai adiantar nada. Então fica suspenso aí. Jean, foi um papo maravilhoso, Nice. Passou voando. E eu tenho certeza que tem muita coisa que você trouxe que gerou clareza para bastante gente que escuta a gente aqui, tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio. Muito paralelo com várias áreas, né? Exatamente. Cara, tudo se aproveita. Tem muita gente que, inclusive, vai no nosso canal lá do YouTube e fala assim, cara, eu nem sou da área, mas eu tô aqui para que a gente tenha as lives de segunda, que é o Manual do Freelancer. O cara é um freelancer de fotografia, ou sei lá do que, tem uns caras aleatórios. Mas eu consigo usar todas as dicas que vocês dão aqui. Então, assim, as coisas se cruzam mesmo. Não tem dessa, não. Maravilha. Muito Fechou? obrigado por ter vindo. Olha vocês Foi um por ter prazer recebido. ter você. E para Bom você demais. que nos acompanhou 2 vezes por semana, tem Hotmartcast direto para você.